possamos nós, nesses instantes que é nosso, nós nos demos, busquemos valorizar ao máximo, estejamos plenamente aqui. Que esse instante nós possamos mergulhar dentro de nós mesmos para nos conhecermos um bocadinho mais. Quem somos? Qual o significado da nossa vida? A que viemos? O que é preciso fazer e de que maneira realizar? Quando mergulhamos para essas reflexões, haveremos de encontrar com certeza nosso Senhor Jesus e seus ensinos. Jesus que nos trouxe a grande, a maior lição, a maior necessidade de todos nós, do amai-vos uns aos outros. E quando encontramos Jesus nas reflexões, haveremos também de encontrar o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Kardec, o bom senso. Kardec que nos auxilia a aprofundar um tanto mais a lâmina da compreensão nos ensinos de nosso Senhor Jesus. Com certeza, em nos conhecendo, em conhecendo Jesus e Kardec, haveremos de ser mais felizes. Que nesse instante, a inspiração, a paz, o bem, o ânimo remoçado, a saúde, a esperança, a coragem, a força, a cura esteja conosco. Que assim seja. Boa noite a todos. Nós estamos nesse mês de maio de um pensamento que tivemos alguns meses atrás e fizemos um mês de atividades. Estamos unidos com mais 9 casas espíritas do entorno e baseamos-nos no livro Paulo e Estevão, de Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Quem não leu, e hoje eu vou fazer uma descrição que com certeza ficará solta um pouquinho, embora nós tenhamos vindo comentar durante todo esse mês e ainda teremos a semana que vem o fechamento, o encerramento desse mês de atividades. Quem não leu, por favor, leia. Paulo e Estevão, Emmanuel Francisco Cândido Xavier. É uma das joias da literatura, de uma escrita, de uma sabedoria, de uma perfeição assim fantástica. Leiam devagar. O que eu quero dizer com leio devagar? Porque cada parágrafo, cada linha traz grandes ensinos e nós não podemos ler, como se diz por aí, numa sentada só. Precisamos devagarzinho ir mastigando. E na abordagem desta semana, e nós fizemos durante todo o mês uma semana de reflexão que nós já vamos falar já. E iniciamos hoje para essa semana a reflexão da semana a respeito do perdão. E aí vai a lição para todos nós, a lição de casa, para que possamos trabalhar dentro da lição da semana, que é a respeito do perdão. Sábado próximo, nós fazemos, como nas outras semanas passadas, uma oficina, onde as casas participantes falam de um de seus trabalhos, dentro do tema, mostram o seu trabalho espiritual social, e depois nós fazemos um fechamento com conceitos para que a gente possa mastigar um pouquinho melhor o tema. Então, a lição para todos nós esta semana, e o aspecto do perdão não é só para a semana, é para a vida, né?
a respeito do perdão. Eu vou fazer uma pequena descrição, que talvez fique um pouquinho solto, mas é apenas um trechinho do livro. Deixa assim, esse é melhor. Espero que eu não derrube. Se derrubar, ele me corre atrás. Paulo, ou Saulo, foi um dos grandes perseguidores, devotado com toda a força a Moisés, às leis de Moisés. Ele se projeta preservando a lei mosaica, e quando surge as primeiras informações a respeito do Cristo, do cristianismo, toda a sua potencialidade, toda a sua força vem à tona, porque ele não admitia. E avança na sua vida e ele encontra a sua alma, que ele a ama, o amor da sua alma, Abigail, que a traz com profunda ternura, que a envolve com profundo carinho e, como talvez venhamos a dizer, de uma palavra equivocada, Nossa, me fugiu a palavra equivocada, porque eu falei, para que falar se é equivocada? Então já não vamos falar. E me fugiu até da cabeça, né? Ele encontra a alma da sua vida, Abigail, e planeja um doutor da lei, de profundo conhecimento, de profunda representatividade, planeja casar-se, ter filhos, constituir uma família. E ele a tem com profundo carinho a docilidade, a beleza de Abigail, a simplicidade. E voltado dentro de todo esse contexto a respeito dos ensinos do Cristo, em que ele traz toda a ira, toda a violência, ele encontra uma criatura que lhe afronta e que defende o cristianismo, Estevão. Na consequência, no final, eu estou resumindo de uma forma extremamente grotesca, ele manda matar Estevão. E no momento crucial, ele descobre que Estevão era irmão de Abigail, que logo depois também Abigail desencarna. E ele, desesperado, aflito, e um homem, um doutor da lei, ele tem uma visão na estrada de Damasco, e o Sidney descreveu, se não me engano, na semana retrasada, quando ele vê, pode passar o próximo, quando ele, na estrada de Damasco, que isso é representativo, a nossa estrada de Damasco, a estrada de cada um de nós, quando de repente ouvimos, lemos qualquer algo que nos toca, e a partir daí nós modificamos a nossa estrada, a nossa trajetória. E Saulo, quando ele caminhava para perseguir, Jesus se apresenta e fala, mas Saulo, Saulo, o que queres de mim? E ele diz, Jesus, a visão de Saulo, de Jesus, a estrada de Damasco, o autoencontro, ele vê que todos os conceitos em que ele defendia eram equivocados. E aí ele se transforma, ele se modifica de um homem de lei, de responsabilidade, de poderio, de orgulho, de vaidade. Ele começa a perceber que os ensinos de nosso Senhor Jesus encerravam toda uma verdade, toda uma realidade. E aí, uma trajetória dele de vida, aonde ele precisa refletir, aonde ele precisa amadurecer, e tem todo um processo muito lindo, aonde ele se isola no deserto por quase 3 anos, para poder refletir, para poder amadurecer, e aonde ele é colocado para fora, ele é escorchado, porque quando ele volta e fala a respeito de Jesus, a sociedade
não o admite, não o aceita, julga-o louco, tanto quanto seu pai, que o expulsa de casa por conta dele defender os princípios de Jesus. E dentro de todo um período dele de maturidade, de fervilhar os conceitos, de se trabalhar no seu interno, num dos momentos, numa tarde de muita beleza, tarde e noite de grande beleza, ele vai a um local aonde ele se recorda dos encontros que ele tinha com Abigail. E ele tem um enternecimento porque ele percebe todo aquele momento de docilidade, de leveza, de esperança, de tudo aquilo que ele ansiava para a sua vida, de constituir uma família, e lembrava com doçura da mulher que ele amava, Abigail. E ele vê todo o cenário da natureza, e ele percebe, ele ainda se pergunta, mas será que eu estou dormindo? Será que eu estou sonhando? E ele percebe um quadro da natureza como se desdobrasse do próximo de onde ele estava. Ele vê uma planície fantástica, maravilhosa, com docilidade. Ele vê a relva fresca, suave. E ele sente uma nostalgia, ele sente algo de grande força interior. E ele percebe como se alguém se aproximava, como que pisando com suavidade na relva. E quando ele vê ali materializado à frente dele, ele vê Estevão, aquele que ele mandou matar, que era irmão de Abigail. Com um sorriso, ele vê Abigail com muita beleza, com suavidade que lhe sorri. Ele se prostra ali no chão em choro. Estevão se aproxima e diz: erga-te, levanta-te com bondade, com docilidade. Ele vê os dois vestidos, a semelhança translúcida, dava a impressão de que estavam vestidos de neve que brilhava, tão alvos, tão joviais, tão amorosos. E Estevão pede: levanta, não tenha medo. Abigail diz: você chora? Por que você chora? As tarefas ainda nem começaram. Mal começaram. Mal se iniciaram os teus trabalhos e as tuas tarefas. E ele se coloca em pé. E quando ele está em pé, ele contempla os dois. Estevão, que ele havia mandado matar, mas que o amor o abraçava. Ele vê a sua alma, ali que ele tanto ama, com ele, ali do lado. Ele entra num pranto convulsivo e chora. Ele chora das oportunidades perdidas, de não ter feito, de ter deixado de realizar, de não ter sido um simples pescador para poder trilhar nas lides deste Deus de amor. Ele chora por ter perdido a oportunidade, mas ele chora também não só pela dor, mas ele chora também por estar ali, pela estrada de Damasco, aonde ele percebeu o seu equívoco. E os dois passam ali, naquele sono de um encontro espiritual, os dois passam a estimulá-lo em lições fantásticas. Eles passam a estimulá-lo. E depois de falar, estimulando-lhe ao trabalho, para que ele buscasse o seu caminho com esperança, com perseverança, ele percebe que Estevão já se distancia. E ele vê que era chegado o momento de encerrar esse encontro. Mas ele tinha tanto para perguntar, porque ele estava destroçado da vida. Ele tinha sido acabado de ser expulso da própria casa do caminho, porque Pedro, no primeiro encontro que teve com Saulo, e Pedro
deu por fim à morte de Estevão. E quando ele buscou, despedaçado, destroçado da vida, doente, enfermo, doente, passando fome, desgastado, quando ele buscou a casa do caminho, os discípulos disseram: precisamos ter cautela, porque a causa nossa é a causa do Cristo e precisamos ser cautelosos. E aí falaram: olha, nós vamos decidir, não vamos recebê-lo agora, volte amanhã. E quando ele percebe que volte amanhã, ele estava naquela noite despedaçado. E ele tinha tanta coisa a buscar, a perguntar. E ele percebe que Estevão se distancia. E ele vê que também Abigail já ia se distanciar. Mas ele faz questionamentos, que é que nós estamos trabalhando. Alguns questionamentos. Gerson, por favor. Ele faz a pergunta que vocês já viram essas semanas: o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? E Abigail fala: ama. O que fazer? O que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ela diz: ama. E ele começa a refletir quão difícil é amar. E todos nós aqui sabemos disso. E principalmente porque Jesus nos fala a respeito de amar os inimigos. Quanto isso nos custa. Todos nós temos essa vivência. Quanto amar, hoje é uma palavra extremamente vulgarizada, porque nós temos muito o amor ligado ao campo da sensação, da pele, da sexualidade, mas é algo extremamente complexo. Amar é extremamente profundo. E ele falou, ele refletindo quando ela disse ama, e ele pensando na dificuldade de amar, principalmente porque o Cristo dizia: olha, amor aos inimigos, que não é tarefa fácil. Nós temos dificuldade de amar a criatura de dentro de casa, aqueles que compartilham conosco o teto, a cama, o prato. Quantas vezes não é fácil de aturar o esposo, a esposa, o filho, o pai, a mãe, o irmão? E estamos muito próximos. E ele refletia sobre a pergunta ama. Então ele percebeu toda a dificuldade, porque principalmente que o Cristo falava a respeito de amar aos inimigos, que não era tarefa simples. E exige a compaixão, o entendimento pelo outro. E aí ele pergunta: como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Trabalha. Então, como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo, sabendo lá de cima do amor, do alto amor, do amor ao outro, do amor ao inimigo? Como que nós poderemos fazer? De que forma? Como poder atingir aquilo que o Cristo nos pede? E Abigail responde: trabalha, esteja ativo. E nós muitas vezes, é claro que está inserido, pensamos a respeito do trabalho ao outro, que é benéfico, que é fundamental, porque entra o processo de caridade. Fora da caridade não há salvação, diz o Cristo. A respeito da nossa necessidade de buscarmos com o outro conhecermos-nos, porque sozinho é relativamente fácil e ninguém vive só. E aí, quando ela fala trabalho, ele entende a resposta dela lá de cima do ama a si, do ama ao outro, e quanto é difícil. E ele entende também o trabalho consigo mesmo. O grande trabalho, o maior trabalho de todos nós é o trabalhar conosco, porque nós precisamos mudar
o nosso interno. Foi todo o trabalho de Paulo, que ele precisou metabolizar, trabalhar todo o processo para efetivamente modificar-se. O grande trabalho é o trabalho íntimo, é o trabalho interno, porque senão nós ficamos hipócritas. E eu costumo falar que o que tem no Evangelho, a palavra hipócrita, tem muitos escritos hipócritas no Evangelho. E desculpe, quantos somos hipócritas? Quantos somos? Quantas vezes eu me pego hipócrita? Nossa, mas como assim? Não consigo viver. Muito, ou a maioria desses dias eu falei, todo mundo acha, fala, nossa, o Toninho, né? É um anjo. Eu também achava, eu falei, Jesus, o que aconteceu? Abriu a porta, eu escorreguei e caí, né? Porque eu tinha que estar no mundo lá crístico. Vá ver lá em casa se o pessoal quer voltar comigo na próxima encarnação. Vá perguntar, vai falar, olha, estamos firmes na próxima, misericórdia, faz até o sinal da cruz, sendo espírita, misericórdia, quero não, vamos acabar já, logo aqui, pronto, encerra e vamos partir para outra. Quantas vezes me pego hipócrita, falando, mas não conseguindo vivenciar ainda, mas faz parte do processo, do exercício. Eu sempre falo, há algum tempo atrás, a espiritualidade, que eu falo muito, demora, aquela coisa toda, e falo, e um dia eu falei, pedi desculpa para o mentor, e na realidade eu queria era que ele falasse, não, fica tranquilo, você fala tão bem, né? E eu falei, me desculpa, eu falo tanto. E eu vi um franciscano, de mãos postas, porque eu vi a batina dele aqui, batina, não sei como é que chama, a manga aqui da batina, vai? Eu vi ele pôs as mãos assim, fala meu filho, fala, quem sabe um dia de tanto falar aprenda. É um exercício, é a nossa condição. E infelizmente, desculpe generalizar e dividir a minha culpa com vocês, nós ainda temos um grande percentual de hipocrisia. Nós damos sermão no outro e falhamos. E estamos frágeis ainda nas nossas posturas, na nossa exemplificação, na nossa vivência. E quando ela fala a respeito de amar, ele fala, mas é tão difícil essa lição, ele pensa ali rápido, é tão difícil amar, porque o Cristo falava do amor aos inimigos, e nós temos dificuldade de amar até os nossos amigos. Quantas vezes a gente tem vontade de pôr a esposa janela fora? Não eu, é claro. Não eu, estou falando dos outros, né? Mas hoje ela nem está aí, posso até falar, né? E se ela souber é porque vocês foram lá fofocar para elas, é maledicência isso. E quantas vezes nós não suportamos aqueles que compartilham conosco a cama, o prato, o teto. E quando ela fala a respeito, mas e como? Como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de amor? Sendo que é tão difícil, trabalha. E ele sabia que, que o trabalho era o trabalho interno, é o nosso trabalho, é a responsabilidade que cada um de nós temos conosco. Reencarnamos e estamos vivos para nós mesmos, para assumirmos um compromisso de elevarmos-nos. Por isso que ela fala trabalho. E quando ela fala trabalho, ele sabia da dificuldade e do primeiro trabalho comigo mesmo, conosco. Naturalmente, como disse Jesus, como diz Kardec, fora da caridade não há salvação, o outro é muito importante. O outro é muito importante, porque o outro coloca o dedo na nossa ferida e diz, você precisa melhorar aqui. Então nós carecemos do outro. E quando Kardec diz que fora da caridade não há salvação, a salvação do espírito, o encontro, o autoencontro, ele queria falar que nós precisamos do outro para poder nos melhorarmos, para poder crescer, para poder estender.
estendermos no aprendizado. E ele continua ali, sabendo que o trabalho interno era o primeiro, era o mais complexo. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? E ela diz: espera. Não é espera aqui de espera. Ora e espera. Senhor, faz para mim. Não era nesse sentido. O espera é de esperançar. Por isso que nós demos o nome ao nosso... o nome do nosso encontro, do nosso mês, de esperançar. E aí ela disse a respeito de esperançar. Esperança-te. E aí o esperança-te, gente, é o que todos nós estamos carecendo hoje. Buscar um combustível novo. Buscar forças. Porque talvez não, com certeza, o externo não esteja nos respondendo. Nós não temos estímulos positivos. Porque os nossos olhos estão frágeis. Nós não temos estímulos positivos. E quando ela fala a respeito do espera, ela quer dizer: esperança-te, busca a confiança na providência divina. Quando nós pensamos que estamos na Terra com bilhões de planetas na Via Láctea, onde tudo é perfeito. Vai falar: mas perfeito? Aí tem terremoto aqui, ali, acolá, um maremoto. Mas o problema daqui não é da divindade, não é de Deus. É o problema nosso. Nós é que desencadeamos uma série de dificuldades. Mas nós temos infinitos exemplos a respeito da grandeza de Deus. A Terra, nós estamos viajando no espaço a 32 quilômetros por segundo. Nós estamos a 32 quilômetros por segundo viajando no espaço. E tudo em serenidade. Eu não vi ninguém voar da cadeira. E se voar, falar é espírito. Aí, ó. Toda harmonia, todo equilíbrio. E eu fico pensando, as nuvens, a água, a evaporação, a infiltração no solo, que traz vida pela semente. A semente que é jogada ali e produz frutos. A beleza, a grandeza de Deus. E aí quando ela fala, esperança-te, é o que nós carecemos hoje, porque nós estamos num momento bastante difícil, muito exigente. E quantos de nós estamos desesperançosos, desesperançados? E Abigail diz para ele: como nós vamos fazer com o desânimo destruidor que nos chega? E Paulo estava destruído, amassado, amarrotado diante da vida. E ela fala: tenha esperança, tenha confiança, confie em Deus. Nós, não sei se todos, se são espíritas, mas devemos ter alguma crença, católica, evangélica, protestante, budista, seja lá o que for. Nós temos uma crença, temos uma divindade, temos toda a filosofia muito positiva. Toda filosofia é muito positiva, traz algo bom e nós precisamos nos agarrar ao aspecto positivo. Quando ela fala esperança-te diante das dificuldades, é busca. E nós espíritas, desculpe eu puxar a brasa para a sardinha para a brasa, eu nunca sei como é que é o negócio aí. Trazer para o espiritismo, nós temos como princípio básico da doutrina espírita a imortalidade. Ninguém morre. Morre isso aqui, isso volta para a natureza. Mas quem pensa e quem sente não é isto aqui. Tanto é que a ciência, fazendo maravilhas, não descobriu onde se origina o pensamento, porque o pensamento vem do espírito. Nós espíritas sabemos da imortalidade. Temos como princípio a reencarnação, as vidas sucessivas. Temos as leis que nos regem, a lei de ação e reação. Tudo que você faz, você é responsável. Temos as outras leis, a lei do amor. Então nós, quando ela fala esperança-te, busca, creia em Deus,
Saiba de que tudo está orientado, embora muitas vezes nos pareça que não. Mas tudo está orientado. E aí ele fala, ele continua, o espera não é de cruzar os braços. Cruza teu braço e espera que alguém faça algo, ou que tudo se resolva de braços cruzados. Não acontece. Carecemos nós de esperançar, de criar forças. E agora é um momento extremamente grave, gente. E nós precisamos arrumar maneiras, jeito, cuidado com essa maneira, jeito, naturalmente falando de um processo positivo, de buscar forças novas para dentro de nós, de acreditarmos, de buscarmos combustível renovado para melhoras. Isso é fundamental. E a doutrina espírita é fantástica, porque nos diz até dentro do processo apocalíptico que nós estamos num momento de transição e que esse momento é onde Deus possibilita tudo a todos para que nós possamos elevar-nos, superar-nos. E aí, na pergunta seguinte, ele fala: como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Como é que eu consigo viver o Evangelho de Jesus, que nos fala de amor, com a indiferença, com a dureza dos homens? De que forma? Como que é possível? Veja que tudo tem um encadeamento. O amar, o trabalhar, o esperançar. E ele fala, mas diante de tanta indiferença, da crueldade, porque ele estava amassado, amarrotado, destruído, onde todos, inclusive Pedro, na casa do caminho, disse: olha, nós não vamos te abrir a porta agora, porque nós vamos ver com o grupo se vale a pena, porque a outra vez que nós abrimos a porta para você, você matou Estevão, mandou delapidar Estevão, então nós vamos verificar agora. E depois eles conversaram à noite e disseram: não, é cristão, precisamos ouvi-lo. E aí ele fala, diante da indiferença, como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens. Abigail apertou-lhe as mãos com mais ternura e acentuou docemente: perdoa. São os nossos itens do ama, trabalha, se esperance e perdoa. Então, tudo tem um encadeamento. Ela traz um processo terapêutico para ele, para nós, diante das nossas vidas. E quando ela fala a respeito do perdão, que a adversidade das criaturas, nós não conseguimos mudar, nós não conseguimos, temos dificuldade de atuar junto aos nossos filhos. Junto aos nossos filhos, nós temos dificuldades de atuar junto com eles. E convivemos, criamos, vimos nascer, demos de comer, temos todo um processo. E quantas vezes não temos facilidade do diálogo, da convivência? E aí a necessidade nossa de buscar entender, de buscar o perdão. E aí o nosso processo dentro desse trabalho do perdão é fundamental, porque não é tarefa simples. Quando nós falamos a respeito do amor, nós falamos muito de amor, e hoje a palavra amor é muito, muito vulgarizada, né? Ontem eu escutei do companheiro, vamos voltar. Só Jesus sabe o que passou na minha cabeça agora aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus e mais uma outra pessoa. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, nós temos a figurinha ali do lado. Amai os vossos inimigos. E esse capítulo, gente, nós precisamos refletir e estudar, porque ele nos dá todo um processo, um tratado, todo um estudo a respeito da nossa segurança física e espiritual. Ele nos dá lições de vivência a respeito da nossa pacificação, da nossa paz. E recordando que onde o Cristo adentrava e quando ele saía, ele sempre dizia: estejam em paz,
A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não tem nada melhor do que quando nós cumprimos o nosso dever, a nossa tarefa. Quando nós cumprimos os nossos afazeres, nós temos serenidade, tranquilidade. E aí, esse capítulo, 12º, ele deve ser estudado. Ele traz muitos itens, fala do perdão. E nós vamos encontrar nesse capítulo uma citação de Mateus capítulo 18, versículo 21 a 35, se não me falha a memória, quando Simão pergunta a José, nossa Senhora, a Jesus, eu estou agitado por conta do tempo. Quando Simão Pedro pergunta a Jesus, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar aquele que peca, aquele que erra para comigo? Eu devo perdoar 7 vezes? Qual foi a resposta de Jesus? Vocês estão com soninho? Eu sei como resolver esse de soninho. A gente vai ligar todos os ventiladores aqui. E agora eles têm um mecanismo que joga a aguinha. O que o Cristo respondeu? 70 vezes 7 vezes. O que é que significa 70 vezes 7 vezes? Que eu tenho que ficar com uma calculadora e ir lá contando, deu 490. Não! É isso? Não, não é isso. Ele fala a respeito do perdão sempre, incondicional. Porque todos nós, eu tenho certeza, hoje reencarnamos pelo perdão de Deus a nós. Desculpe colocá-los na fogueira, mas eu tenho certeza que todos nós estamos devedores a Deus, não, a nossa própria consciência. E a reencarnação, a nossa vida, com certeza é o perdão de Deus a nós. E quando Cristo fala a respeito de perdão 70 vezes 7 vezes, ele fala da necessidade de perdoar sempre, porque nós carecemos também de sermos perdoados. E esse diálogo é um dos mais belos diálogos da psicologia moderna, a respeito da necessidade do perdão. É um dos mais belos diálogos, aonde o Cristo já nos fala, sinaliza a respeito, e nós vamos encontrar isso no Evangelho, da necessidade de compreender, de entender o outro. Porque todos nós carecemos também de sermos entendidos. E todo esse processo da necessidade do perdão cria mecanismos nossos de proteção, de amparo, de luminosidade em nosso interno. Pedro fala a respeito de 7 vezes, porque à época tinha-se como bom tom, para cada ofensa, para que se tivesse regras de boa amizade, de bom relacionamento, tinha-se você perdoar uma palavra, uma situação durante 7 vezes. Depois disso, perna para que te quero, dá um supapo no fulano. E ele diz, por isso que Pedro não falou as 7 de forma aleatória, mas assim, porque à época se tinha de perdoar 7 vezes uma ofensa, uma palavra. Mas ele estende isso, a necessidade do perdão, um tanto mais extenso. Verificar que capítulo 12º do Evangelho segundo o Espiritismo, precisamos estudar. É muito importante porque nos traz pacificação, nos dá segurança, traz conduta para que nós possamos viver de uma forma melhor. Não estou falando de Paulo. Ele adentrou no avião, o rosto extremamente carregado, que era perceptível a quem quer que fosse perceber a sua agressividade, a sua grosseria e o seu mal-estar. A comissária de bordo teve um choque quando viu aquele homem entrar com uma carantonha. Carantonha?
Deve ser, não sei. Cara Antônio não é cara de Antônio, não, viu? Eu espero que não. Com uma fisionomia, melhor assim, né? Com uma fisionomia que lhe chamou a atenção. Ele sentou-se e ela viu que ele continuava balbuciando dentro de uma forma extremamente agressiva. E ela foi perguntar-lhe se ele desejava algo. E de uma forma ríspida, grosseira, disse que não precisava de nada, que qualquer coisa ele solicitava, mas de uma forma muito agressiva. Logo mais, no voo, ela vai lhe oferecer o de costume, o café, e ele também é extremamente agressivo, extremamente grosso com ela. Era perceptível verificar que ele não estava bem. A aparência dele era densa, era pesada. E ela vai e tem uma decisão: eu preciso falar com ele, porque ele não está bem. E a comissária de bordo vai até ele e diz: eu percebo que o senhor está muito tenso. Tem algo a ver com o voo? E ele fala alguns impropérios e diz que não. E ela diz: eu vou buscar-lhe um livro que me ajudou muito. Eu tenho certeza, se o senhor desejar, poderá adquiri-lo e vai lhe fazer muito bem, porque para mim mudou a minha forma de ver a vida. Foi uma estrada de Damasco que nós vimos de Paulo, mudou a minha vida este livro. E ela foi até a frente da aeronave e voltou com o livro. E lhe colocou a mão, deu-lhe, entregou-lhe o livro. Avalie, nós temos mais algum tempo de voo, se gostar, compre um exemplar. Esse livro mudou a minha vida e eu tenho certeza que lhe fará muito bem. E quando ele apanha o livro, ele tem um choque, porque o livro fora ele quem escreveu. Dr. Bernie Siegel, Amor, Medicina e Milagre. Ele teve um choque, porque ele é autor do livro. E ele começou a refletir: mas não é possível. Como eu posso escrever, ajudar o outro e não absorver isto? A hipocrisia. Como que eu posso fazer isto? De que maneira? Qual o significado? O porquê disto? E ele começou a refletir no porquê disto. Por que ele era sempre amargo? Por que ele não aceitava a vida? Era uma criatura famosa, condecorado com muitos títulos, vários livros escritos, um pensador com muitos recursos, um cardiologista de renome, muito conhecido, com trânsito junto ao governo, provavelmente no Palácio do Planalto, em todos. E ele começou a refletir. Por quê? E ele pensou: eu tenho raiva do meu pai. Eu sou infeliz, me sinto um desgraçado, porque eu tenho raiva dele. Ele nunca me deu atenção. Ele nunca me beijou. Ele nunca me deu um abraço. Nunca se interessou pela minha trajetória, pela minha vida. Tudo que carrego, essa minha infelicidade, é por conta dele. Foi ao seu destino, refletiu por mais um tempo e decidiu: eu tenho que falar com ele. Eu preciso jogar tudo isso em cima dele, porque ele me trouxe infelicidade na vida. Decidiu-se por encontrar o pai. Viajou quase 2.000 quilômetros num voo para conversar com seu pai. Quando desceu no aeroporto, por surpresa sua, seu pai não foi lhe buscar. Ele precisou pegar um táxi para ir até sua casa. Pegou o táxi, chegou na sua casa e ficou muito raivoso, porque quando ele chegou, o seu pai estava sentado confortavelmente assistindo televisão. E ele vomitou todo o seu rancor
em cima do pai. Eu sou infeliz por tua responsabilidade. Veja, você não foi me buscar, sentado aqui, nem para me receber e abrir a porta. Eu sou infeliz por tua culpa. Você nunca me estimulou, nunca me abraçou, nunca me deu um beijo, nunca procurou saber de mim. Depois que minha mãe morreu, eu fiquei abandonado, eu fiquei só. Eu sou infeliz por tua responsabilidade. E despejou todo o seu rancor, Dr. Bernie Siegel, em seu pai. E ele ali sentado, escutando tudo que o filho estava lhe falando. Quando ele faz uma pausa, o filho, ele com a bengala aponta, pega ali, num canto da sala, que tinha uma mala velha, eles peguem ali. E Dr. Bernie Siegel apanhou a mala velha, colocou sobre a mesa e abriu. A mala abarrotada de informações, de recortes de revista, de jornais, a respeito da vida, a respeito dos títulos de Dr. Bernie Siegel, do seu filho. Agora quem fala sou eu. Quando você decidiu fazer medicina, nós não tínhamos recursos. Eu e sua mãe deixamos, quantas vezes, de alimentarmos-nos razoável para poder custear o teu curso. Coloquei a minha mão na terra, até sangrar, para poder manter os teus estudos, que você nunca me agradeceu. Quantos títulos que você recebeu e nunca me ligou me informando, nunca me convidou. Você nunca me ligou, você nunca perguntou como eu estava, você nunca deu informações de você para mim. Eu nunca te beijei realmente. Eu fui criado assim. A distância é minha cultura, é minha educação. Eu não sei nem beijar. Quando sua mãe morreu, eu pensei em consorciar-me, em casar-me novamente. Mas eu pensei em você. Eu não quis. Porque talvez a criatura em que eu escolhesse não fosse se adaptar com você. Talvez eu fosse ter um filho. Isso fosse te prejudicar. E eu desisti. Eu abdiquei. Eu decidi pela solidão para poder não te ferir, para poder não te magoar. E agora você me vem dizer que é infeliz por minha conta? Eu creio que não. Talvez seja infeliz por ti mesmo. Dr. Bernie Siegel, ajoelha-se aos seus pés. Abraça, aperta suas pernas. Pede-lhe desculpas. Pede-lhe perdão. Porque ele nunca tinha se colocado do outro lado da margem. Nunca tinha refletido sobre a posição do outro, que na realidade o perdão pede isso, o exercício. Coloque-se do outro lado. Tenta entender a forma como o outro pensa, que na grande maioria das vezes nós nos fechamos com a nossa verdade. É isto e ponto final. Mas ele compreende, se abraça, se beija, e ele compreende todo o processo da vida dele. Um oncologista de Massachusetts, grande estudioso, começou a verificar a importância do amor, a importância do perdão junto às criaturas. E o seu processo terapêutico, há algum tempo e hoje, é a respeito do perdão. Tem uma passagem que a busca dele de tratar pacientes com câncer em estágio final. E ele chegou-lhe uma senhora, trouxe-lhe os exames e disse, ele olhou, empurrou os exames e disse, infelizmente eu não tenho o que fazer.
está muito adiantado o seu estágio e não temos o que fazer. E a senhora disse, mas eu não tenho uma chance em 100. Infelizmente a senhora não tem uma chance em 100. Mas eu não tenho uma chance em 1000. Não tem uma chance em 1000, está muito avançado. Eu não tenho uma chance em 1 milhão. Olha, talvez a senhora tenha uma chance em 1 milhão. E a mulher empurrou os exames e disse, doutor, se o senhor acha que eu posso ter uma chance em 1 milhão, me trate, porque eu vou ser essa de 1 milhão, uma entre 1 milhão. E ele a tratou, e ela se curou. E ele começou a avaliar a partir daí que força é essa que a criatura traz dentro de si, a ponto de modificar as suas estruturas. Que força é essa que todos nós temos, mas que precisamos sacolejar, sacudir dentro de nós, movimentar, para fazer com que ela haja efetivamente. E ele começou a avaliar os casos. E ele fala que na oncogênese, na intimidade do campo celular, dentro do processo canceroso, um grande percentual das criaturas que desenvolvem câncer tem uma personalidade mais rígida, mais inflexível, mais dura, que muitas vezes não perdoa. E sua primeira prescrição, seu primeiro tratamento é perdão. É a ciência ratificando os ensinos de Jesus e de Kardec. O perdão sai dos bancos das igrejas e vai para os laboratórios, falando a respeito do sentimento que promove modificações para o equilíbrio e para a cura. E ele passa a tratar as criaturas dentro de um processo de perdoar-se e perdoar. Veja bem, preste atenção, gente, no sentido do perdoar-se e perdoar. Perdoar a si mesmo. Talvez hoje, quantos de nós carreguemos culpa dentro de nós? Talvez quantos de nós aqui hoje estamos extremamente infelizes por sentirmos-nos culpados com alguma coisa, seja lá o que for. Equívoco. Não soluciona, não resolve, não é nenhum processo de cura. E aí ele fala a respeito do perdão a si e do perdão ao outro, que isso é fundamental. Dentro da medicina psicossomática é o motivo de outras aulas, onde fala a respeito que o nosso sentir e pensar desencadeia enfermidades. E tudo está atrelado ao nosso sentimento. Como acabamos de falar agora, por exemplo, de repente, a ausência, o não perdão desencadeia, e é muito comum nas mulheres, ligado ao campo dos sentimentos. Algo não digerido e que nós guardamos, lixinho à toa. Guardamos. E aí, campo dos sentimentos, seio, baixo ventre. Desencadeamos cânceres por conta atrelado dentro do processo do psicossoma, da mente, ligado ao campo dos sentimentos, do amor, aos seios e ao baixo ventre, a útero, ovários, trompas. Então, dentro desse processo da psicossomática, a tristeza, nós sentimos tristeza, mas a tristeza, ela leva, se nós não racionalizarmos, o que é racionalizar? Pensar um pouquinho. Se nós não racionalizarmos, a tristeza se transforma em amargura. E a amargura nos conduz à raiva. É todo um processo. A raiva, dentro do princípio psicológico, tem algum psicólogo aqui? Misericórdia, vamos pular essa parte. Depois a gente conversa. A raiva, dentro do processo psicológico, a raiva é superficial.
Ela é superficial, mas eu sei que vocês são espíritas, ninguém sente raiva aqui. Alguém sente raiva? Isso mesmo, não, né? Que palavrinha que tem mesmo no Evangelho lá que eu falei? Hipócritas. O ideal é não sentirmos raiva. Não sentirmos raiva. Humberto de Campos, não sei se estou falando certo, se foi Humberto de Campos, no plano espiritual, entrevistou o Mahatma Gandhi, Mohandas Karachangan Mahatma Gandhi, da Índia, o apóstolo da paz, da não violência, e perguntou para ele: o mestre Gandhi já perdoou aquele jovem que a queima-roupa lhe tirou a vida? E Gandhi disse: não. E ele se assustou. O apóstolo da não violência, Mahatma Gandhi, disse que não perdoou. Mas não perdoou? Não, porque ele nunca me feriu. Eu nunca senti nada por ele. Perdoar o quê? A raiva, dentro do princípio psicológico, ela é superficial. Sentimos raiva, que vocês são todos espiritões, que não sentem, né? Nós sentimos raiva, e o que acontece? Misericórdia. O que acontece? Nós sentimos raiva. Oi? Quer quebrar as coisas. Por que a gente quer quebrar as coisas? Para não quebrar alguém. Já desviou, tá certo? É isso aí mesmo, já vai, desviou. É melhor um prato do que a careta de alguém, né? Nós sentimos raiva, nós temos todo um processo químico acontecendo dentro de nós. Quebramos, temos todo um processo, porque nós temos uma descarga de adrenalina. O coração acelera, as mãos se engalfinham, o corpo fica preparado para reagir, porque nós temos uma descarga de adrenalina. O rubor, as mãos se engalfinham, o coração acelera, que é reação, para reagir, para atacar, que é um instinto de defesa natural. Então, quando nós temos raiva, nós temos todo esse processo nosso, que desencadeia um punhado de situações físicas, espirituais, desencadeia. E daqui a pouquinho, como é que a gente está quando sente raiva? Depois que sentiu raiva, nós temos toda uma elevação de todo um espocar de energias. Espocar é bonito, né? O que significa só Jesus sabe. Nós temos todo um processo elevado de adrenalina, que tem toda uma reação. E daqui a pouquinho, como é que a gente está? Oi? Exausto. Desgastados, mas nós arrefecemos, ficamos mais tranquilos. Não é assim? Até a gente encontrar a vizinha. Aí encontra a vizinha e fala: você viu aquele safado, o que ele fez comigo, o que ele aprontou? O que nós temos novamente? Todo um processo de adrenalina, toda uma descarga hormonal novamente. Daqui a pouquinho desce. Aí a gente encontra a vizinha da esquerda e fala tudo novamente. E aí nós entramos dentro desse processo novamente, que é o processo de ressentir. O que é ressentir? Sentir novamente. E o problema, como eu falei, a raiva dentro de um processo psicológico, ela é superficial. Haverá tempo, e esse é o caminho de todos nós, que nada nos incomoda, que tudo é tranquilo, porque nós não vamos deixar, nós vamos entrar na onda, não vamos ficar assim, mas nós sentimos, no degrau evolutivo que nós estamos ainda, sentimos raiva. Mas o grande problema nosso qual é? Não racionalizar, não refletir, por que é que eu estou com raiva? Nós simplesmente viajamos na emoção, no sentimento. Nós nos deixamos arrastar pelo ódio, pelo rancor.
E todo esse processo que a princípio é uma tristeza, que vai conduzindo a um processo de amargura que é superficial, que vem para a raiva, nós não vamos trabalhando e nós deixamos desencadear num ressentimento. E o ressentimento, ele marca, ele vinca, ele aprofunda as dores. E aí fica muito mais difícil de trabalhar, aí entra a necessidade nossa do perdão. E aí já vem o Cristo dizendo lá atrás, vigilância e oração. Porque se eu interrompo ali no momento de tristeza, de ira, cuidado. Por que você está reagindo desta forma? E normalmente nós responsabilizamos o outro. Nós somos muito permissíveis conosco. Nós apontamos para o outro. Eu posso tudo, o outro não. Um dia desses, tem alguém do Detran aqui? Da polícia? Da guarda municipal? Passando ali perto do metrô em Itaquera, uma pessoa passou o farol vermelho, pum, bateu. E ultrapassou o farol vermelho. Eu falei, mas que cara louco! Passou o farol vermelho, mas é muito descuidado mesmo, né? Eu fiz a volta e voltei para casa, estava vindo para casa, um farol antes da minha casa. O farol, 6 horas da manhã, o farol fechou, 6 horas da manhã. Passei e falei, misericórdia, acabei de julgar o outro lá. Não, mas espera aí, você também, 6 horas da manhã, e você é cuidadoso, o outro não, né? Você é cuidadoso, então fique tranquilo, pode ultrapassar. Nós sempre somos críticos ao outro. Eu vou esconder a chapa do meu carro, misericórdia, né? Nós sempre somos críticos ao outro e somos complacentes conosco. E o Cristo, os Espíritos dizem, olha, precisa ser o contrário. Seja rígido, rigoroso contigo e seja benemerente com o próximo, porque a gente nunca sabe, dentro do processo de perdão, nós nunca sabemos o que vai no caminho, no pensamento do outro. Nós nunca sabemos, mesmo dormindo na mesma cama. Quantas vezes eu olho para minha esposa e eu não sei o que pensa, o que passa na cabeça. Estou falando isso de uma forma positiva. Não sei. Eu já me defendi logo, né? E dormimos juntos, convivemos há 3 anos de casado, e não sei o que passa pela cabeça, e temos 30, agora piorou de vez, que eu não sei quanto tempo, 30 e alguma coisa de convivência de casados, e que a gente não conhece. Fala, mas caramba, um mora na China, outro no Brasil. Não, dormimos na mesma cama, mas nós não sabemos o que vai no coração do outro. Por isso a necessidade, o cuidado nosso de não julgar. E dentro do processo de perdão, do princípio do perdão, que nós precisamos desenvolver, porque não é tarefa simples, coloque-se do lado de lá. Ponha-se do outro lado da estrada. Eu já falei 1000 vezes esse exemplo, que para mim foi assim muito marcante. Meu Deus do céu, foi na outra época, nós tínhamos trabalho com as gestantes. Isso já faz alguns anos. E um dia a dona Zulmira, que era responsável à época pelas gestantes, me disse, me ligou, foi num sábado à tarde. Me ligou e disse, Tony, fiquei tão chateada, porque uma mãezinha não gostou do enxoval, ela reclamou. E eu fiquei assim, como? Com todo amor, é claro, né? Ela não gostou. Disse que não estava se sentindo feliz e que não gostou do enxovalzinho que nós demos. Eu fiquei tão chateada e eu comecei, aquela coisa, aquele amor espírita começou a me subir aquela coisa. Começou a me dar uma agonia, um trem, né? E eu
Falei, mas que mulher ingrata, né? Se eu ver um pedaço de lã caído no chão de 1 metro, eu já pego e já passo para alguém fazer tricô, fazer sapatinho, coeiro, né? Acho que não tem mais coeiro, né? Não é da minha época essa. Eu falei, mas ela é muito ingrata. E fiquei assim, falei, mas olha, só faltou eu dizer para dona Zumira, vá ver, descobre onde ela mora, nós vamos lá e arranca dela. Só faltou dizer isso, né? Só faltou dizer, mas eu fiquei incomodado com isso. Passou. E à noite, quando me preparava para dormir, senti a presença espiritual, nem me lembrava mais do enxoval. E a proximidade de um espírito e me perguntou, como é que está o Senhor? E quando fala Senhor, pode esperar. Muito bem, tranquilo. E me perguntou como está o trabalho com as gestantes. E aí que eu me lembrei. Eu falei, o senhor acha que tem cabimento? Uma mãezinha reclamou que não gostou do enxoval, porque ela não sabe todo o trabalho que nós temos para poder pedir, conquistar, sair correndo atrás, para poder entregar o enxoval. Você não acha só? Veja só. E o Espírito me disse, o senhor tem sonhos? E eu falei, sim, até viagem na maionese, né? Muitos sonhos, né? Tem muitos sonhos. Pois então, a mãezinha que o senhor não conhece, nem intimamente, nem pessoalmente. E aí veio a cobrança, né? Como você fala algo que você não conhece? A mãezinha que o senhor não conhece também tem sonhos. Semana passada, nós acompanhamos, disse o Espírito, ela caminhando na rua do bairro, porque ela quer um berço colorido. E ela viu vitrine por vitrine, porque ela ansiava ter para o filho dela um berço colorido, e que não tem. Ela depende das roupas dadas, nem sempre novas. Tome cuidado. Posso lhe pedir algo? Eu disse, se tiver coragem, peça. Por favor, se esforce mais para poder entregar os sonhos às outras pessoas. E nunca se esqueça, sempre coloque-se do outro lado. Vá do outro lado da estrada. Imagine-se no lado do outro, para que o Senhor possa ter julgamentos com mais brandura, com mais amor. Todo esse processo nosso de ressentir, de perdão, ele cria em nós, desencadeia hormônios. Pode passar. Quando nós falamos a respeito do bem, do amor, quando nós buscamos trabalhar conosco, nós produzimos, isso a ciência comprova. Veja só a beleza, é a ciência, os cientistas falando a respeito da veracidade, do fundamento dos ensinos de Jesus. Criamos hormônios. O trabalho do voluntariado hoje é indicado por médicos, porque ele eleva a imunidade, dá-nos uma resistência aos ataques bacterianos, virais, porque ele movimenta energias no nosso interno. Jesus, a Madalena, pode passar. Ele disse, não importa quem tu fostes, importa quem tu poderás ser. Isso é fantástico. Aquilo que falamos do perdão a nós mesmos e do perdão ao outro. É importante que nós, como nós dissemos, talvez tenhamos hoje, estejamos infelizes, mas já foi. O que é importante? Que você fique em tristeza, em depressão, em angústia, porque falhou, porque se equivocou, não resolve. Não faz bem a você, nem a ninguém, e nem Deus quer que você fique dessa forma.
Mas mude-se. O Cristo disse a Madalena, só sabendo Madalena, uma meretriz, uma prostituta, que foi buscá-lo. E ela falou, você faz um convite para que possamos ingressar no trabalho desse Deus de amor, e eu serei digna, sendo uma meretriz, eu serei digna de ingressar nas lides desse Deus de amor? E ele responde, não importa quem tu fostes, importa quem tu poderás ser. O importante, o passado já foi. O passado é ido. O que é importante é daqui para frente, é a modificação, é a transformação. Perdoar-se e perdoar, isso é fundamental, é científico. Ele começou com Jesus, reafirmado por Kardec, e hoje a ciência começa a tomar conta disto, falando a respeito que o perdão é necessário para a nossa pacificação, para o nosso bem. Lembrando, gente, que André Luiz diz, somos engenheiros da nossa própria estrada. O que você sente? Como você se vê? De que forma você tem o teu pensamento? Porque a forma como você pensa, como nós pensamos, dá o tom da nossa vida. Saúde ou desdita? Enfermidade ou bem-estar? A forma como você pensa. Então verifica se de repente você não fica se cutucando com pensamentos ruins, negativos, porque o cérebro, ele não identifica a experiência que você vive da experiência que você imagina. O cérebro não sabe identificar. Tem um exercíciozinho, mas eu não vou fazer, senão o pessoal me mata. O cérebro não sabe identificar aquilo que você está lá paradinho pensando da experiência que você está vivendo. E se você está lá paradinho pensando desculpe a expressão, 1000 porcarias, com muito lixinho na cabeça, o seu cérebro está se desorganizando, produzindo, ao invés de produzir hormônios positivos, ele cria hormônios que vão ser veneninhos, que vão ser toxinas dentro de você. Então a necessidade nossa da grande lição, quando Cristo falou a respeito do perdão, e dentro dessa semana nossa de refletir sobre o perdão a nós e ao outro, que esse exercício seja assim, muito intenso, porque só desta forma que nós vamos conseguir dar um tom diferenciado em nossas vidas. Só reafirmando, leia um livro, Paulo e Estevão, que é fantástico. É uma joia dentro da literatura. E nós vamos encontrar no terceiro capítulo do segundo volume do mesmo livro, esse trecho, quase no finalzinho, esse diálogo, esse encontro entre os três no campo espiritual. A lição da semana para todos nós: perdão. Perdoar-se e perdoar. Um beijo no coração de vocês.